meio à crescente tensão na Ucrânia, relatos indicam que a Rússia está lançando mísseis de longo alcance contra posições ucranianas, complicando ainda mais a situação para as forças ucranianas. O conflito continua a evoluir, com novas frentes se abrindo e linhas de batalha mudando constantemente. A situação no terreno é dinâmica e fluida, com batalhas ocorrendo em múltiplas frentes. O avanço das tropas russas em várias regiões cria um cenário desafiador para o exército ucraniano, enquanto eles se esforçam para defender seus territórios e repelir as forças invasoras. Em meio ao caos da guerra, surgem histórias que destacam a resiliência e a bravura dos envolvidos em ambos os lados do conflito. O elemento humano da guerra é frequentemente ofuscado pelas manobras estratégicas e táticas, mas permanece um componente vital para entender toda a dimensão da situação. À medida que este período tumultuado se desenrola, o mundo observa atentamente, de olho em como esses desenvolvimentos moldarão o futuro da Ucrânia e o cenário geopolítico mais amplo. As ações tomadas por ambos os lados nos próximos dias e semanas terão, sem dúvida, implicações de longo alcance, não apenas para as pessoas diretamente envolvidas, mas também para a comunidade global. O conflito levanta questões sobre a natureza da guerra na era moderna e o papel dos atores internacionais na resolução de tais crises. Enquanto navegamos por esta situação complexa e em evolução, devemos permanecer vigilantes e informados, buscando entender as motivações e aspirações dos envolvidos. O conflito na Ucrânia serve como um lembrete contundente da fragilidade da paz e da importância da diplomacia na prevenção e resolução de disputas internacionais. Ao concluirmos este relatório, convidamos você a refletir sobre os eventos em andamento e considerar suas implicações para o futuro. Que lições podem ser aprendidas com este conflito e como podemos aplicá-las para evitar situações semelhantes no futuro? Seus pensamentos e engajamentos são inestimáveis enquanto continuamos a explorar essas questões críticas. Considere curtir e se inscrever em nosso canal para mais atualizações e análises aprofundadas sobre este e outros assuntos globais urgentes. Juntos, podemos lutar por um mundo mais informado e pacífico. O conflito em desenvolvimento na Ucrânia, especialmente os eventos em regiões como Sumy e Donbas, é um testemunho vívido da natureza sempre mutante da guerra e da complexidade das lutas geopolíticas modernas. À medida que as tropas russas continuam seu avanço, capturando localidades-chave e penetrando mais profundamente no território ucraniano, a situação se torna cada vez mais tensa. A captura recente de áreas como Churavka, na região de Sumy, pelas forças russas, destaca uma mudança significativa no controle, levantando preocupações sobre as implicações mais amplas para a estabilidade regional. A importância estratégica dessas regiões não pode ser subestimada, pois servem como pontos de acesso e influência cruciais dentro da Ucrânia. As dinâmicas em jogo nessas áreas são um microcosmo do conflito maior, refletindo a intrincada interação entre estratégia militar, ambições territoriais e a resiliência das forças locais. Em Donbas, o avanço russo em direção a Toretsk e a cidade de Konstantinovka marca outro ponto crítico. Konstantinovka, frequentemente descrita como o coração de Donbas, possui imensa importância devido à sua proximidade com outras cidades importantes, como Kramatorsk e Sloviansk. A captura potencial de Konstantinovka abriria caminhos para esses centros urbanos-chave, alterando ainda mais o equilíbrio de poder na região. Os esforços do exército ucraniano para defender esses locais vitais destacam as apostas altas envolvidas e a determinação em manter o controle em meio à pressão crescente. O drama em andamento nessas frentes também lança luz sobre as ramificações geopolíticas mais amplas do conflito. A batalha pelo controle dessas regiões estratégicas não é apenas um empreendimento militar, mas também uma reflexão das tensões políticas e ideológicas subjacentes que alimentaram este conflito desde o início. A comunidade internacional observa de perto, ciente de que os resultados aqui podem definir precedentes e influenciar conflitos futuros em outros lugares. À medida que a situação continua a se desenvolver, a resiliência e adaptabilidade das forças envolvidas serão testadas. A capacidade de navegar no terreno complexo
tanto literal quanto metaforicamente, determinará os resultados desses embates. O custo humano dessas batalhas é imenso, com comunidades presas no fogo cruzado, enfrentando deslocamentos e interrupções em suas vidas. Em meio às manobras estratégicas e objetivos militares, as histórias de indivíduos e famílias tentando resistir e sobreviver a este conflito nos lembram do impacto profundo da guerra na vida humana. Essas narrativas de força e perseverança, em meio à adversidade, oferecem um contraponto comovente ao discurso político e militar mais amplo. Ao nos aprofundarmos nas nuances deste conflito, somos lembrados da importância de entender as diversas perspectivas e motivações dos envolvidos. O caminho para a resolução, se é para ser encontrado, exigirá a consideração cuidadosa dessas complexidades e um compromisso com diálogo e diplomacia. Conforme exploramos esses desenvolvimentos, incentivamos você a refletir sobre as implicações mais amplas deste conflito e seu impacto no cenário global. Qual papel a comunidade internacional pode desempenhar na promoção da paz e estabilidade em regiões assoladas por conflitos? Como as lições aprendidas na Ucrânia podem informar futuros esforços para prevenir situações semelhantes? Seu engajamento e insights são cruciais à medida que navegamos por essas questões desafiadoras. Considere apoiar nosso canal curtindo e inscrevendo-se para atualizações contínuas e análises sobre esta situação em evolução e outras questões globais críticas. Juntos podemos trabalhar por um mundo mais informado e compassivo, onde a paz e o entendimento prevaleçam. À medida que continuamos a examinar os eventos em andamento na Ucrânia, o foco permanece nas manobras estratégicas e nas implicações mais amplas deste conflito. Os avanços recentes das tropas russas em regiões-chave, como Sumy e Donbas, não apenas mudaram o cenário militar, mas também levantaram questões significativas sobre a futura trajetória deste conflito e seu impacto na arena geopolítica mais ampla. Com as forças russas avançando em direção a cidades importantes como Constantinopla, as apostas nunca foram tão altas. A captura de tais locais cruciais poderia potencialmente alterar o curso do conflito, afetando tanto a situação tática imediata quanto o equilíbrio estratégico de longo prazo na região. O exército ucraniano, apesar de enfrentar inúmeros desafios, continua a montar uma defesa determinada, buscando manter terreno e repelir as forças invasoras. Essa resiliência é um testemunho do espírito duradouro e da determinação daqueles que defendem sua pátria. O conflito também destacou a importância crítica da logística e da capacidade de manter linhas de suprimento e redes de comunicação em meio ao caos da guerra. Ambos os lados estão cientes da necessidade de garantir e proteger essas linhas vitais, que são essenciais para sustentar operações e garantir a eficácia de suas respectivas estratégias militares. As batalhas travadas nessas regiões são tanto sobre controle de recursos e infraestrutura, quanto sobre território e influência. À medida que a situação evolui, a dimensão humana do conflito permanece uma preocupação central. As vidas de incontáveis indivíduos e famílias continuam a ser desestabilizadas pelas hostilidades em curso, com comunidades experimentando as duras realidades da guerra diariamente. A resiliência dessas pessoas, presas no meio de uma luta geopolítica, é tanto inspiradora quanto comovente. Suas histórias nos lembram do custo humano profundo do conflito e da necessidade urgente de paz e resolução. Em meio a esses desenvolvimentos, o papel da comunidade internacional se torna cada vez mais importante. O potencial de escalada e as implicações mais amplas para a estabilidade regional e global exigem um esforço conjunto para encontrar soluções diplomáticas e promover o diálogo entre as partes envolvidas. As lições aprendidas com este conflito podem servir como insights valiosos para prevenir e resolver crises futuras, destacando a necessidade de cooperação e compreensão em um mundo que está cada vez mais interconectado e interdependente. Ao refletirmos sobre os eventos que se desenrolam na Ucrânia, somos lembrados da natureza complexa dos conflitos modernos e dos inúmeros fatores que contribuem para sua continuação e resolução. O caminho a seguir requer uma compreensão matizada dessas dinâmicas
e um compromisso com a paz e a diplomacia. Encorajamos você a considerar as implicações deste conflito e seu potencial impacto no cenário global. Como podemos, como comunidade global, trabalhar juntos para abordar as causas raízes de tais conflitos e prevenir sua recorrência? O que pode ser feito para apoiar aqueles afetados e promover a cura e reconciliação no pós-guerra? Seus pensamentos e engajamentos são essenciais enquanto buscamos enfrentar essas questões urgentes e trabalhar por um mundo mais pacífico e harmonioso. Por favor, continue a apoiar nosso canal curtindo e se inscrevendo para mais atualizações e insights sobre esta e outras questões globais importantes. Juntos podemos lutar por um futuro onde o entendimento e a cooperação prevaleçam e as tragédias da guerra sejam substituídas pelos triunfos da paz. Ao refletirmos sobre os eventos em andamento, é essencial manter o foco não apenas nas estratégias militares, mas também nas implicações mais amplas e nas lições que podemos aprender. O conflito na Ucrânia destaca a necessidade de abordar as complexidades dos conflitos modernos com uma abordagem abrangente e informada. A resiliência demonstrada por aqueles diretamente envolvidos, bem como as respostas da comunidade internacional, oferecem lições valiosas sobre a importância da diplomacia e do diálogo na resolução de disputas. Enquanto as forças ucranianas se esforçam para resistir ao avanço russo e proteger suas comunidades, a importância do apoio internacional e da solidariedade não pode ser subestimada. A capacidade de fornecer ajuda humanitária, apoio logístico e intervenções diplomáticas são componentes cruciais para mitigar o impacto do conflito e criar um caminho para a paz. À medida que a situação continua a se desenrolar, é imperativo que a comunidade global permaneça engajada e comprometida em buscar soluções sustentáveis que abordem as causas subjacentes do conflito e promovam a reconciliação. A compreensão das complexidades geopolíticas e a consideração das necessidades e aspirações das populações locais são fundamentais para qualquer esforço de resolução de conflitos. À medida que avançamos, é vital manter um diálogo aberto e inclusivo que considere as diversas vozes e perspectivas dos envolvidos. A promoção da paz e da estabilidade requer não apenas intervenções políticas e diplomáticas, mas também um compromisso com a justiça social e o desenvolvimento econômico que possa proporcionar uma base sólida para um futuro sustentável. Encerramos esta análise com um convite à reflexão e ao envolvimento contínuo. Que papel você pode desempenhar na promoção de um mundo mais pacífico e harmonioso? Como podemos coletivamente trabalhar para garantir que as lições aprendidas com o conflito na Ucrânia sejam aplicadas para prevenir futuros conflitos? Seu apoio e participação são fundamentais à medida que buscamos navegar por essas questões complexas e trabalhar em direção a um mundo onde a paz e o entendimento sejam a norma. Considere compartilhar suas ideias e continuar a se envolver com nosso conteúdo enquanto exploramos essas questões críticas e buscamos soluções para os desafios globais de hoje. Juntos podemos fazer a diferença e contribuir para um futuro mais pacífico e próspero para todos.